Bora, Felpo, pós-jogo e análise da vitória do Corinthians em cima do Novo Horizontino pela Copa do Brasil por 1-0 aí, análise do pessoal da ESPN, já deixando os créditos na descrição. Timão agora que leva um bom resultado pra Neoquímica Arena, claro que não foi aquele futebol exuberante, mas uma vitória tá bom, é isso que vale. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Como é que foi a estreia do Dorival, hein, prof? Tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, companheiros? Um abraço a vocês, todos e todas que nos assistem. Bom, o técnico era novo, o time não vai ser bem esse. Mas já treininho só até agora, né? Não, e fora as escalações em todos os jogos da Copa do Brasil, a gente teve os times entrando com a sua força que não é máxima e conforme o jogo corria, ia colocando jogadores para reforçar, né? Ia chamando a cavalaria. Isso aconteceu com todo mundo, alguns até se deram mal, como o Botafogo, que teve contusão do Savarino, preocupante. O Barbosa logo no começo do jogo. Mas enfim, em relação ao Corinthians, pelo menos um pouco mais de segurança. Defensiva. Esse era o grande problema do Corinthians, né? É claro, no segundo tempo o Novo Horizontino ficou muito com a bola, pouco fez com ela, mas também por um posicionamento do Corinthians que há muito tempo não acontecia. O Corinthians ofereceu uma resistência ao adversário que não vinha oferecendo. O Corinthians vinha de jogos seguidos tomando aqueles gols de fora da área que todo mundo culpa o goleiro, quando na verdade há todo um sistema envolvendo isso. Não aconteceu hoje, né? O Corinthians tomava muito gol de bola aérea, isso até o Ramon já vinha resolvendo um pouquinho mais. O Corinthians não tinha proteção aos seus laterais. Hoje o Dorival já ensaiou isso, e era natural que ele ensaiasse, porque depois daquela péssima atuação no Maracanã, embora os jogadores, como eu já falei, fossem outros, mas é a questão da postura, né? De como o Corinthians se apresentou, o pouco que um técnico pode fazer nessa condição de ter chegado agora. Ele parece ter a intenção de dar a esse time, não pode ser diferente, um pouco mais de estabilidade, de equilíbrio, de controle de jogo. Em relação ao ataque que se paga, hoje ele também não o teve. O Yuri entra no fim, não tinha o Memphis. O Memphis, então é muito pouco para a gente avaliar em relação ao futuro. Mas acho que foi uma carta de intenções do Dorival. E eu acho que para a medida do possível, para o que é a Copa do Brasil, que é uma competição também muito de resultado e menos de desempenho. A realidade hoje, o Corinthians era importante o resultado. Quer essa vitóriazinha para dar confiança, para apagar um pouquinho, não apaga, mas para tirar um pouquinho aquele ranço do final de semana e seguir, né? Eu acho que ele conseguiu. Tá. Isso ele conseguiu. E no jogo inteiro, né? No fim do jogo ele troca os volantes, mas ainda apresenta uma certa consistência. O time estava cansando e o Novo Horizontino estava em cima. Eu acho que foi uma estreia promissora. Mas, insisto, são realidades diferentes, né? Para campeonato brasileiro, a coisa é menos da mão para a boca. Sim. Essa nossa justificativa do resultado, acima de tudo, isso vale para a Copa do Brasil, para o mata-mata. É um resultado confortável para decidir agora em casa. Não está nada decidido, porque inclusive os confrontos entre Corinthians e Novo Horizontino têm essa característica, né? O Corinthians se dá muito melhor jogando lá, em Novo Horizonte, do que na Arena. Esse time do Novo Horizontino não era bem esse, mas chegou a abrir um 3-0 na Arena Corinthians, no Campeonato Paulista. Foi bem lembrado, é verdade. E não foi só contra o Corinthians, né? Contra o Santos. Foi. É o último time a ganhar do Palmeiras. Esse time não era derrotado desde que foi desclassificado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. A gente vai falar, é um time de Série B, mas é um bom time de Série B. O que não é pouco diante desses confrontos todos, que só colocaram um jogo de Série A contra a Série A. É verdade. Que é o jogo do Ceará com o Palmeiras. Então, nesse conjunto da obra, espero que a gente ouça o Dorival. Estou curioso para saber a impressão ouviremos Dorival. A minha Dorival. Foi uma impressão muito boa. Eu acho que o corintiano saiu um pouco mais aliviado no sentido dos problemas defensivos, principalmente. Temos aí um técnico de um clube chegando a um clube preocupado especificamente com o que precisa ser feito agora de cara. Ele entendeu esse recado. Lembrando que não estava a dupla de zaga titular também, porque o Gustavo Henrique, por contenção de carga, também não atuou. A dupla de zaga titular ali uma incógnita, né? A melhor dupla de zaga é sempre aquela que não está jogando, não é isso? Você jogou, tem problema, põe o outro, mexe. Mas você tem razão, tem sempre pelo menos um zagueiro de plantão, que é o melhor,
do momento, o melhor do momento é o Gustavo Henrique. Mas zagueiro você precisa ter pelo menos 2, né? Se não 3, dependendo do esquema que ele quiser implantar. É difícil, juntando ali, às vezes mal dá um, viu? Calçado, ensaio valendo do Corinthians, então, do Dorival Júnior, porque para ensaiar não dá tempo, né? O ensaio com, né? Vai trocando pneu com um carro em movimento. Isso não rola, não. Boa noite. Boa noite. Para ninguém, né? Não é só pro Dorival. Ninguém tem essa oportunidade, né? Tão aguardada de quando assumir um clube poder, sei lá, se tiver 3 dias seguidos, o cara já tá dando pirueta. O Dorival, o que ele fez? Hoje é quarta-feira, ontem ele deu um treino, né? E assim, aí a gente vai pro jogo querendo ver um Corinthians todo reformado. Ninguém vai conseguir ver isso. O que tem são as intenções, quer dizer, você mexendo na escalação, o que você enxerga são decisões. A partir daí, o que você espera do trabalho? É uma nova forma de execução do jogo. E para executar algo diferente, você precisa trabalhar isso. Você não chega para os jogadores e apenas diz o que você gosta. Né? Aquela história do fulano tem boas ideias. Tudo bem, eu também tenho. Mas e como é que faz? Como é que você ensina? Como é que você faz o time executar aquelas boas ideias que você tem? Se você, aí que tá a mágica. Treinando, mas você não treina. Então, alguns têm tempo. Aí você tem que unir. O talento do treinador é o tempo. Às vezes você tem tempo, não tem talento. Às vezes tem talento, mas não tem tempo. Vai ter que ser a segunda opção, hein? Porque o mês de maio tem quantos jogos do Corinthians em maio? Tem uns 10 jogos em maio. Todo mundo está com uma carga muito uma loucura, alta, né? Não porque para aí nunca. O Brasileirão vai parar e você para tudo. O que ele fez, né? Taticamente, primeiro que ele preservou alguns jogadores, porque se ele esfola o Corinthians na quarta-feira, no sábado tem o Internacional, que não é uma equipe simples de ser enfrentada, mesmo que seja em casa. Então ele precisava ter a perspectiva de um time fisicamente inteiro para poder jogar para valer contra o Internacional. Então ele tira, o Memphis ficou em São Paulo, está lá machucado, se vai jogar ou não, vamos ver agora nesse finalzinho de semana, mas o Yuri Alberto banco, Neo Romero entrou banco, ele foi com a linha de 4, né? Ele tinha Mateuzinho, Kaká, Ramalho, Andileri. Aí você encontrava o Maicon à frente, uma outra linha que tinha Bidon, Charles, Alex Santana e a volta do Thales. Então o Thales Magno, que você poderia imaginar nesse sistema, o Thales Magno ali ao lado do Hector Hernandes, não. E dá assistência, né? Você volta pelo lado e quando você olha a movimentação dele, você percebe que ele baixou muito. Treinador chegando, né? Vamos mostrar que está todo mundo a fim de jogar. Então ele baixou muito e aí você encontrava num 4-1-4-1. Nesse formato apareceu algumas vezes o Hector Hernandes à frente. Então o Dorival respeitou o Novo Horizontino? Sim. Mas acima de tudo ele respeitou o que ele viu no Maracanã. Assim, essa bagunça aqui não dá. Então foi um time mais compacto, uma equipe mais preocupada em se defender bem. Nas bolas paradas não ficava assim, de acordo com a intenção de cada um. Tinha ali tem muito trabalho nisso, tá? Não é que mudou radical. Tem uma intenção de arrumar. Então o que o Corinthians mostrou foram intenções realmente. Agora vamos ver. Sabe como é que é, né? Não é? Era o Novo Horizontino, está na Série B. Sim. Tem 2 vitórias, 3 empates na Série B e não perdeu. Perdeu hoje pro Corinthians, então. Como início, ele ganhou. Essa é a notícia. Como início é o resultado, né, Beira? Não tem jeito. É o resultado que é importante, que é fora de casa na Copa do Brasil, coloca o Corinthians numa boa situação para avançar, evita mais pressão, dá uma amenizadinha na pressão, vai mais dinheiro para os cofres, se o Corinthians evidentemente se classificar. Enfim, tira um monte de coisa ruim ali do caminho do Corinthians, que ainda não é fácil, tem muito que construir, mas é mais para dar uma aliviada no clima, né? Tudo bem, Beira? Boa noite a você, professor Celso Zelt, Calçade, Léo, aos fãs do esporte. Eu acho que qualquer expectativa melhor do que aquilo que o Corinthians fez para esse jogo, no momento do contexto de estreia do Dorival e jogadores à disposição, seria muito ambiciosa. Qualquer expectativa maior do que aquilo que o Corinthians produziu. Acho que o jogo foi equilibrado. Se tivesse terminado empatado, justo. Se o Corinthians tivesse perdido por um gol, justo. Acho que a vitória ficou na medida justa. Não dá para esperar nada do treinador em tão pouco tempo.
Então acho que ganhar fora de casa, na Copa do Brasil, na estreia, foi um negócio muito bom para o momento. Não dá, repito, para esperar uma atuação de um time pronto, porque o time vai ser modificado. Eu fiquei com algumas curiosidades, porque o Dorival já jogou de várias formas. O Flamengo, por exemplo, jogava 4-3-1-2 para poder escalar Pedro e Gabigol juntos. O São Paulo jogava 4-2-3-1, tô falando desses times porque os últimos que ele foi campeão. Títulos, onde foi bem. Joga 4-2-3-1. O Dorival já jogou de outro jeito no Santos, por exemplo, quando jogava bem, inclusive até abrindo um pouco mão de marcação, o Gabigol jogou na direita, problema de recomposição, mas tinha um time muito talentoso. A minha dúvida é se esse desenho de hoje, que para mim pode ser um 4-1-4-1, como o Calçado disse, ou até um 4-3-1-2, sem ter um meia, com 4 jogadores que marcam, é um prenúncio do que ele vai fazer lá na frente. Que eu me lembro do Ramon Dias, de quem eu não fui fã do trabalho, como você sabe, dizendo que poderia formar um Corinthians mais conservador, que marcasse mais, porém ele queria um time jogando mais com a bola. E se você for colocar, imaginando todos em forma, à disposição, Garro, Yuri e Memphis, você não consegue jogar desse jeito, ou jogar um 4-3-1-2 com dificuldade da recomposição do quarto jogador no meio campo. O Garro vai participar, o Yuri volta, mas eles não fazem isso tão bem assim. O percurso que o Yuri tem que correr é grande para voltar. O Garro volta, marca razoavelmente, ajuda. E o Memphis é jogar com a bola. Você já levantou esse tema aqui na época do Ramon, né? Sim. Mas, e sempre gera um debate, né? Porque com todos eles à disposição, como não escalá-los? Agora, eu imagino... Como não jogar com os 4? Então, esse para mim é o grande desafio do Dorival. Então. Montar um time, como disse o professor Celso Zelt, equilibrado, competitivo, capaz de marcar bem e tirar o melhor desses jogadores. Porque são 2 jogadores tecnicamente, para mim, de nível acima do futebol brasileiro, bem acima. Sim. O Garro e principalmente o Memphis, e o Yuri, que é um jogador que desequilibra. Então, como você tem esses caras em campo e tem uma equipe competitiva, capaz de marcar e ser equilibrada? Acho que o jogo de hoje não serviu como experiência para isso. Acho que o Dorival precisa de tempo, não vou exigir que isso aconteça rapidamente, mas estou muito curioso para ver como vai ser esse futuro do bom treinador que o Corinthians contratou à frente da equipe. Dá para pensar nisso? Porque assim, eu imaginando aqui, Garro, Memphis, Yuri, Garro, Memphis, Yuri, tô esquecendo quem aqui? Garro, Yuri, Memphis, Garro, os 3, aí você encontra 3 no meio de campo. Isso. Se tendo esses jogadores à disposição, dá para imaginar não colocar um deles ali, abrir mão para ter um time mais... Em princípio, não. Não. Bom, boa noite primeiro. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Porque hoje, sem o Garro, o Corinthians não tem pontas que desequilibram e não tem um meia criativo. Certo? Perfeito. Então, já... Podia ter o Coronado. O Dorival achou que não compensava colocar. Porque não ia marcar. E o Coronado tem uma questão física também que deixa algumas dúvidas. Dito isso, hoje pode não ser o banco de prova do time ideal, porque ele fez muito bem em poupar. Os colegas no Sport TV trouxeram informação de que era o 30º jogo do Corinthians no ano, dia 30 de abril. É muito. Né? Nem começou maio e o Corinthians está batendo 30 jogos no ano. Então, assim, se você não pode poupar num jogo de ida de Copa do Brasil contra um time de Série B, você não vai poupar nunca. Restarão ainda 26 do Brasileirão quando parar para o Mundial de Clubes. Quer dizer, é muito jogo. Então, acho que era normal ele usar esse jogo de hoje para dar uma rodada no elenco e fazer essas observações. Então, se você não vai ter mesmo esse meia criativo, acho que você vai compensar de outras maneiras. Eu vi muitos momentos, sim, o Losango. Porque o Bidon jogava mais perto dos homens da frente, né? E o Maicon como primeiro. Aí no segundo tempo, quando ele faz as trocas, entra Martínez, entra Ranieri, o Maicon adianta, mas cansa, né? Você embora um 4-4-2 com o Thales e o Hernandes adiantados. Então, assim, ajudavam na marcação também. Eu acho que, como disse o professor, uma carta de intenções. Deu para entender que uma coisa que ele vai fazer muita questão é arrumar a defesa. A gente discutiu muito aqui no domingo o absurdo que é você entrar no Maracanã contra o Flamengo sem meio de campo. Sim. Porque na prática foi o que a gente viu, né? Sem meio de campo. Né? O Corinthians foi engolido. Coisa que o Ramon também fazia nas grandes derrotas. Fez na Copa do Brasil. E acho que o Dorival está deixando muito claro que isso não pode se repetir, não vai se repetir. Hoje era, de fato, assim, quando saiu a escalação
O torcedor corintiano falou, pô, vou ligar a TV, um amigo meu disse que só viu por motivos religiosos. Porque assim, você falou, eu não tô. Tá subindo. Que bom. O professor conhece, é o primo do professor. Enfim, a pessoa viu a escalação e falou, não vou ligar a TV esperando um grande espetáculo de futebol. Esse é um time pra buscar o resultado. E concordo com o Biner, assim, se tivesse sido um empatezinho também, não era nada de outro mundo, não. E esse lance, o Léo falou espetáculo, né? Sim, você não ligou a TV para ver nenhum jogo do Brasil aqui hoje, de Copa do Brasil, espetáculo. Não, espetáculo não teve. Porque assim, isso é uma coisa nossa, sempre quando tem um confronto de Copa do Brasil, nesta etapa, em que você tem um grande contra uma equipe de menor investimento, uma equipe pequena, então você sempre espera o grande massacrando, né? O massacre. Primeiro também... Gente, o futebol... Entre ontem e hoje, só o Botafogo fez isso. Não, Foi todo mundo na conta. São Paulo ia ter goleado. Mas o futebol não é feito assim... Esse massacre, o futebol não é feito assim todo dia. E também nem sempre é uma expectativa correta, eu digo da nossa parte, esperar o... Por que o pequeno não pode jogar? Sim. E outra, se você pegar as equipes menores que estão entrando nessa fase, a Copa do Brasil para eles, ela é grande para todo mundo. Mas o calendário é diferente... a quantidade de jogos, você não tem torneio sul-americano para jogar. Então, seguinte, isso é muito grande. E para a equipe maior, você não pode perder porque você vai gerar uma crise. Mas ele é uma pedra no sapato do calendário, que já é uma loucura, né? A gente falou ontem, mostrou hoje no Sport Center, à tarde. O calendário do Vasco tem 10 jogos em maio. O Vasco tem 10 jogos em maio. Sim, aí a gente vai... Primeiro que o Vasco tem problemas, mas mesmo que fosse uma seleção, um esquadrão, você vai exigir espetáculo nos 10 partidas? Você não vai conseguir. Então tem também essa questão que a gente não vai ver espetáculo o tempo todo e temos que admitir isso. E tentar ver o jogo melhorar. É na menor parte do tempo. A menor parte do tempo. Ele é muito espetáculo mesmo. Porque é difícil mesmo. A gente não dá espaço para isso. Então, assim, eles vão convivendo, lutando, jogando. E a gente vai falar de outros jogos aqui, entramos nesse assunto. Mas foi o que era o que era possível fazer também. Né? Não... Falta muita coisa para o Corinthians? Falta. Mas quando chegar o Memphis, tiver o Memphis e o Yuri e o Garro, que muda muita coisa, o Dorival vai ter que pensar em outro formato, que é um trio no meio de campo muito forte. Pode ter Ranieri, Martínez. Ranieri, Martínez e Carrilho. Eu acho que não vai escapar disso. Um trio que tem a condição de marcar adversário enquanto espera pela volta do Garro também, porque o Garro vai ter que ajudar. Não dá para deixar só os três balançando de um lado para o outro, é preciso de um quarto jogador, como o Corinthians teve hoje. Você precisa proteger os zagueiros muito, inclusive. Porque a bola fica lá para lado, cruzando bola na área o tempo inteiro. Precisam de muita proteção, né? Então, sim, ele vai ter que aí se adaptar a esses caras que significam gol, mas também deixam o Corinthians mais vulnerável. É um desafio. Porque não são caras, você não vai... O Memphis, ainda mais nessa sequência, você não pode imaginar que Memphis e Yuri Garro vão jogar 8 partidas por mês e vão marcar toda a saída de bola como se fossem loucos dos adversários. Já não é característica, isso não vai acontecer. Forçar a fazer isso. Não vai acontecer. Para um time que tem um elenco que você enxerga os 11, mas quando você precisa de um time de um pouquinho diferente, o rendimento cai muito. Mas posso dar uma esperança aqui? Para os corintianos? Para o Dorival, principalmente. Que é um corintiano nesse momento. Dá uma esperança aqui. 10 corintianos ganhando na Mega Sena e doando tudo. A gente está discutindo. Eu acho que a gente já discutiu situações piores. Tem o lado ruim que você está falando de 3. Joga 3. Um time joga com 11. São 3 caras que você está dizendo que não voltam para marcar. Basicamente. Que se pagam muito bem lá na frente. A gente já se discutiu muito isso. Eu lembro o São Paulo do tempo do Diego Souza e Nenê. Lembra? Que não funcionou. Até pela idade. Não funcionou. Agora, no ranking, esses não são os piores jogadores do mundo. Memphis à parte, no ranking dos que não voltam, o Memphis é o pior de todos. Não dá para contar. É um time para jogar por ele. Foi o que eu falei na abertura. O Garro é um jogador muito voluntarioso. O Garro está em todo lugar do campo. Sim. Né? Eu acho que a questão hoje do Garro
principalmente nesse momento, é mais a física. Mas é alguém que, se você bater um papo com ele e falar, olha, taticamente é importante, ele vai cumprir. O próprio Yuri Alberto também cumpre isso. Então, não é o pior dos rankings que a gente já fez, né? Eu dei o exemplo de Diego Souza e Nenê, tem vários outros casos que a gente falava de outros times com muito jogador que não voltava. Eu acho que o Dorival pode fazer a cabeça de pelo menos 2 desses jogadores e considerar o Memphis um caso perdido. O Memphis é um caso perdido. Ele vai perder a bola e vai ficar olhando até a bola voltar para ele, que é o que acontece. Isso tem que ser muito bem comunicado em grupo. É isso, tipo, gente, então. é o seguinte, O Dorival é bom disso também. O Dorival, quando ele chega no Flamengo, Então. ele consegue fazer a dupla Pedro e Gabigol. E na conversa com o Gabigol, convenceu. Porque o Gabigol sempre falou que queria ser referência, queria ser o centroavante e tal, etc. Ele sempre deixou isso muito claro. No Flamengo, ele se desloca mais para o lado, função que até já tinha feito no Santos. Exatamente. O Gabigol. Já tinha feito no Santos. Com o próprio Dorival. Com o próprio Quando Dorival, quer, ele exatamente. faz. E aí deslocou e fez o gol da decisão da Libertadores, mas fez o nome do Pedro também, né? A dupla funcionou muito bem, tanto é que o Pedro vai para a seleção, né? O Dorival consegue fazer essa gestão, esse processo de convencimento, de conversa. Talvez isso seja uma coisa mais fundamental nesse momento, que é um momento até mais de papo, de conversa, do que necessariamente de treino, já que não vai ter tempo. A gente está falando do Vasco, o Corinthians também vai ter quase o mesmo número de jogos em maio. No São Paulo, ele consegue transformar o Alisson no que transformou. Né? Ele tem esse dom de conseguir extrair mais de determinados jogadores, de convencer determinados jogadores a exercer determinadas funções e tal. Talvez seja esse o mérito do Dorival. Eu acho que tem uma... Então é isso, Efel. Vitória importante, 1-0. Claro que, mano, tem gente nos comentários no último vídeo que eu coloquei das sensações do Neto, falando que o time continua a mesma coisa. Pelo amor de Deus, mano. São 2 treinamentos, um treinamento e meio, na verdade, né? Vocês vão pensar que o time vai estar voando já, jogando tipo o Barcelona. Não é assim, cara, que funciona. Pelo menos umas 3 semanas aí pro Dorival começar a colocar a cara dele no time. Claro que teve algumas mudanças táticas ali. Ele entrou com 4 volantes. Alex Santana, Charles, Bidon e o Maicon de volante, primeiro volante. E não vai mudar da água pro vinho. A gente sabia que seria um jogo mais truncado devido a esses 4 volantes. E o Thales Magno e o Hector Hernandes na frente, que é o autor do gol. O Thales Magno nem estava centralizado, ele estava um pouco puxado ali para a esquerda. Seria mais ou menos um 4-1, 4-1. Mas tá bom, uma vitória muito importante para dar confiança. Descansou a maior parte dos jogadores titulares aí. Então, para sábado, um jogo difícil contra o Internacional, já descansou. Vamos ver se o Memphis consegue voltar para esse jogo. E claro, no sábado ali, vamos ver que o Dorival vai preparar, se ele vai continuar com esses 4 volantes, se ele vai tentar colocar o Coronado. Será que o Coronado ele não entrou hoje por realmente os caras não confiarem nele? Ou é porque ele vai ser o substituto do Garro até o Garro voltar? Então, vamos ver sábado. A vitória importante é do Dorival. Realmente, vamos ver se ele consegue extrair o melhor desse time, né, cara? Porque o Corinthians, assim, quando chega um treinador novo, os caras dão aquele gás, corre. Não vamos contar o último jogo contra o Flamengo lá, pelo último jogo contra o Flamengo, tava com o treinador terino ali. Mas sempre quando chega um novo treinador, parece que dá aquele gás, mas depois os caras entram na mesmice e já era, cara. Vamos ver. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.